Fala moçada, professor Alberto de Geografia com mais uma aula. Aula de hoje, tipos de chuva. Fica comigo. Opa. Deixa eu me proteger aqui. Tipos de chuva, essa aula começa agora, depois da luz. Pessoal, o primeiro tipo de chuva que eu quero apresentar para vocês é a chuva orográfica. A palavra orográfica, oro, faz referência a relevo. Temos aí então a chuva de relevo. Nessa representação que eu coloquei para vocês aqui no nosso quadro, mostra uma parte do oceano e uma parte do continente, sendo que próximo ao oceano, na região litorânea, eu tenho um relevo, uma escarpa, por exemplo, uma cordilheira, uma cadeia de montanhas, serras, como a Serra da Borborema, a Serra da Mantiqueira, Serra dos Órgãos, Serra de Petrópolis, ou seja, qualquer serra próxima ao litoral. Nós temos aqui o oceano aquecido, pessoal, por radiação solar. O aquecimento do oceano, das águas do oceano, vai promover a evaporação, ok? Essa evaporação, ela, por ser mais leve, esse ar, né, esse vapor d'água vai ganhar altitude, ele vai ascender aos céus. E à medida que ele ganha altitude, a temperatura vai caindo e ele começa a condensar. Nós temos aqui, pessoal, a questão de uma diferença de pressão nessa região, porque ele está ganhando altitude, ele vai condensar, esse vapor vai condensar e vão formar nuvens. Só que nós temos os ventos predominantes ou prevalentes. Esses ventos, eles normalmente são quentes e úmidos por causa da evaporação. E vai forçar até mesmo por diferença de pressão, essas nuvens, essas massas de umidade em direção ao continente. Ao chegar ao continente, ela começa a atritar com a superfície. Essa massa de ar começa a atritar, então começa a ocorrer os primeiros atritos, forçando essa massa de ar a subir, a ganhar altitude, sendo pressionada por uma barreira orográfica, pelo relevo. E à medida que ela é pressionada, ela começa a ganhar altitude e começa a condensar mais rapidamente. E chegando a um ponto de equilíbrio, ou algo que a gente chama na climatologia de ponto de orvalho, fazendo com que ocorra a precipitação. E toda essa chuva fica nesse lado, na vertente desse relevo voltado para o oceano. Chove praticamente toda a água nessa massa de ar, ela vai precipitar nessa porção, né, nesse lado, mas os ventos prevalentes continuam a empurrar essa massa de ar contra a barreira orográfica, contra o relevo. Algo que eu ensino aos meus alunos é o seguinte: os meninos vão saber mais do que as meninas. Brincadeira que eu vou dizer que as meninas também fazem. Imagina uma espuma, um pedaço de espuma, essa de colchão ou que você compra no supermercado para lavar carro. Agora, imagina só, vou pegar essa espuma, vou colocar dentro de um balde com água e vou retirar. Agora me fala o óbvio. Quando eu retiro, não vai precipitar a água que vai cair? Perfeito, ótimo. Mas se eu pressionar essa espuma, toda essa água que está preenchendo os poros dela vai precipitar com mais intensidade. Esse princípio se aplica aqui. Então, esses ventos prevalentes forçam a água que está na massa de ar precipitar por esse lado. Quando a massa de ar consegue vencer, ultrapassar a barreira, ela já perdeu toda a sua umidade, ou quando não perde 100% dela, vai chover ou no topo ou logo depois que vence a barreira, se desfazendo ao longo do interior, né, ou na vertente oposta desse relevo, ok? Por isso nós observamos deste lado uma vegetação mais densa e do outro lado uma vegetação mais rala, mais fraca, mais espaçada. Normalmente os solos dessa vertente são mais desenvolvidos, mais profundos, mais ricos,
E os solos da outra vertente, da vertente oposta, eles são pouco desenvolvidos, até mesmo porque não tem umidade para iniciar um processo de degradação. Pessoal, só para a gente finalizar essa parte, esse lado da vertente que recebe, que barra o vento, nós chamamos de barlavento, porque vem de barrar, ok? E o lado oposto, a outra vertente, nós chamamos de sotavento. São dois nomezinhos que normalmente você pode encontrar em uma questão de prova. Beleza? Vamos para o próximo tipo de chuva. Pessoal, o segundo tipo de chuva que eu quero apresentar para vocês é o sistema de chuva frontal. Frontal porque faz referência ao encontro de duas massas de ar com propriedades térmicas diferentes, uma quente e a outra fria. Esse tipo de chuva ocupa um território maior, mais amplo do que uma chuva convectiva e uma chuva orográfica. A sua intensidade em relação à chuva, por exemplo, convectiva, ela é moderada e o seu tempo é maior. Normalmente, esse tempo vai ser entre 6 e 12 horas de chuva contínua. Perfeito? Nós temos aqui na representação, em nosso quadro, uma área urbana qualquer, onde nós temos estacionado aqui uma massa de ar quente com certo grau de umidade, configurando aí um sistema de baixa pressão. Em processo de deslocamento, se chocando com essa massa de ar quente, nós temos a massa de ar fria. Provavelmente a sua origem foi nos polos, uma região aí como a Antártida, uma MPA, como eu posso classificar essa massa de ar. Baixa temperatura, ou seja, o ar é mais frio, ela é mais densa e configurando aí um sistema de alta pressão. O sistema de baixa pressão vai atrair um sistema de alta pressão. Ao se encontrar a massa de fria de alta pressão, ela chega em forma de rampa e ela vai forçar a massa de ar quente, que é mais leve, subir de uma maneira mais forçada, e à medida que ganha altitude, ela começa a condensar, ocorre o choque térmico e assim nós temos precipitação, nós temos chuva. Agora, entenda bem, dependendo da intensidade desse choque, pode ocorrer junto com a chuva granizo, porque o vapor da água, a água vaporizada que está no sistema atmosférico, ela vai saltar do estado gasoso para o sólido. Perfeito? Dando aí origem ao granizo. Ok? Fica com essa anotação aí, registra qualquer coisa, volta ao vídeo para fazer uma anotação daquilo que você não compreendeu. Ok? Vamos para o próximo? Pessoal, chuva convectiva é o terceiro tipo de chuva que eu vou apresentar para vocês nesta aula. A chuva convectiva ela é conhecida também como chuva de verão ou chuva de final de tarde. Ela acontece quando o ar próximo à superfície terrestre é aquecida pela radiação solar e, é claro, acompanhado de outros fatores, como uma dinâmica das atividades humanas, como, por exemplo, mostrado nessa ilustração em nosso quadro. Essa área aquecida, ela vai ascender aos céus e à medida que ela ganha a altitude, ela vai perder a temperatura, ela vai resfriar. No entanto, a sua temperatura ainda vai se mostrar mais alta do que a temperatura do entorno, do ambiente no entorno. Vai chegar a uma determinada altitude, um determinado momento, onde a temperatura dela vai estar mais baixa do que a temperatura do entorno. Teremos aí então precipitações, chuvas. Dependendo da forma como ocorrer a mudança de temperatura mais baixa do que o entorno, pode gerar também granizo. A água vaporizada em forma de gás, ela vai mudar de estado físico da matéria, passando do gasoso para o sólido, tendo aí a origem do granizo. Normalmente
Esse tipo de chuva é acompanhado de raios e trovões. É uma chuva muito intensa, muito volume de água, muito mais forte, mas com uma duração curta, podendo ter 30 a 40 minutos de duração. Esse tipo de chuva ele ocorre principalmente na região norte do nosso país. Todos os dias esse tipo de chuva acontece, chuvas convectivas, por exemplo, em Manaus, em torno de 16 horas. 4 da tarde, esse tipo de chuva acontece. Como eu disse, uma duração aí de 30 a 40 minutos em média. Perfeito? Este aí é o terceiro tipo de chuva desse vídeo. Beleza? Toca o barco. Fala, moçada. Muito obrigado por ter assistido até aqui este vídeo. Aproveite, se você ainda não fez isso, curta, dá essa curtida agora nesse vídeo, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o canal do Professor Total. Beleza? Fique com a gente e até a próxima aula. Tchau!